Olá pessoal, estamos começando mais um Truques de Cozinha e o programa de hoje é todo especial em homenagem às mães. Então, o programa é diferente. Eu escolhi algumas receitas, afinal de contas, o Truques de Cozinha fez 17 anos de história esse ano em março e agora, dia 20 de maio, nós vamos completar 2 anos de Band RS. Então eu escolhi receitas especiais desses 2 anos e para começar, a gente vai começar com tartare de tomates, que é uma entrada muito bacana para você fazer para sua mãe. Tartare tradicionalmente, né, é feito com carnes, mas nós vamos fazer um tartare de tomate. Então o formato dele, que ele é servido no aro, então é uma receita que é clássica e também muito famosa na França. Agora vamos ver os ingredientes que a gente precisa para fazer essa receita. Queijo Minas, manjericão fresco, tomates, broto de rúcula, azeite de oliva extra virgem e um dentinho de alho. Vou começar esse programa já com um truque de cozinha. Vamos tirar a pele e a semente dos tomates. Para isso, com uma faca, eu vou fazer um corte em cruz aqui na parte de baixo do tomate, certo? Em todos eles, que isso facilita um monte para a gente tirar então a pele do tomate. Já tem uma panela com água fervendo e também um bol com gelo aqui, que a gente vai colocar na água quente e depois trazer para a água gelada e a pele vai sair com toda a facilidade. Muito bem, tomates então para água quente, mais ou menos uns 2, 3 minutinhos. E existem várias receitas que pedem o tomate sem pele e sem semente. Então essa é a maneira que você vai fazer para tirar a pele com facilidade. É parecida com a técnica de branquear, né, que a gente já ensinou aqui no Truques de Cozinha. Quando a gente vai fazer brócolis, couve-flor, que a gente quer manter a integridade do alimento, aquela cor verde do brócolis, 3 minutinhos na água fervendo e depois direto para água com gelo, fica lindo demais. Então a técnica chama branquear. Vamos pegar o tomate aqui e com uma faquinha a gente vai, olha só, tirar com a maior facilidade a casca. Essa é a parte que eu mais gosto da cozinha, é a parte de preparar os ingredientes, né? Fazer o passo a passo, certinho, com todo carinho, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença, né? A gente ter o cuidado com os ingredientes na hora que a gente está nas preparações. Super fácil. Tomates prontinhos, sem pele. Agora, segundo passo é tirar a semente, né? Muito fácil também. Vamos lá. Cortamos aqui ao meio. Cortamos ao meio de novo. Tá? Com um bol aqui eu retiro as sementes com a maior facilidade. Olha só. No caso do tartare que eu estou fazendo, tá? Você poderia fazer com casca, cortar, fazer ele mais rústico e tal. A gente quer mais a polpa do tomate, né? E a semente, ela não dá um acabamento legal no final. Mas você pode fazer de uma maneira mais rústica, sem dúvida nenhuma. Então, essa é a maneira que a gente fica com o tomate, ó, tá? Para aproveitar ele ao máximo. Essa parte mais branquinha eu vou retirar. A parte do talinho aqui, né, a gente retira também e fica com o tomate dessa maneira aqui. Então tá aqui como fica, tá? Vou fazer isso com todos eles. Próximo passo agora, a gente cortar o tomate, certo? Em cubinhos, bem simples. Já tem um bol aqui, já transfiro que eu já cortei para o bol. Seguimos aqui cortando. Legal dessa receita que eu estou fazendo ela com tomates, mas você pode fazer com abobrinha, com palmito, com outros ingredientes, além do clássico com carnes, né? Mas o formato e o prato fica muito bonito, sem dúvida nenhuma. Você pode servir de entrada
junto com umas torradinhas, fica bem interessante. Muito bem, pessoal, tá aqui o tomate cortadinho, prontinho. Vamos temperar ele com sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Mais ou menos umas 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Vou deixar ele marinando um tempo aqui com esses temperos e vamos para o próximo passo da receita. Tem aqui então queijo Minas, pode ser ricota também. A gente vai cortar ao meio e com o garfo eu vou esmagar e criar uma farofinha, certo? Desse queijo. Queijo pronto, fresquinho, leve, vai dar uma leveza bem bacana para a receita. Vamos reservar. No pilão, então vou colocar meio dentinho de alho. Já vou cortar aqui finamente. Vou colocar aqui. Um pouquinho de sal, que é o abrasivo. Tenho aqui manjericão fresco, que eu vou colocar as folhas no pilão. Vamos fazer um pesto, tá? Que combina perfeitamente com os dois ingredientes, com queijos e com tomates. Agora é macerar essas folhas e o alho e transformar numa pasta. Se você não tem pilão, você pode fazer no mixer, né? Ou também no liquidificador. Retiro o excesso aqui. Azeite de oliva extra virgem. Claro, para o pesto genovês você vai colocar pinoles também, vai colocar um bom parmesão ralado, certo? Mas aqui é só um molho para temperar a ricota e para finalizar a receita, tá? Então, o alho, o sal, azeite de oliva e as folhinhas de manjericão. Você pode fazer um pesto de rúcula, que eu vou usar os brotinhos de rúcula na finalização do prato. Também fica bem interessante. Pesto de hortelã também é uma bela pedida para comer com carne de cordeiro. Super fácil de fazer, super rápido, extremamente fresco, refrescante, é o que a gente precisa. E aqui agora então, eu vou colocar um pouquinho do pesto para temperar a ricota. Uma pitadinha a mais de sal e uma pitadinha a mais de pimenta do reino. Agora vamos misturar. O aroma se sente na hora, né? Você macerar a erva aromática, ela dá um resultado bem bacana. Vamos montar o prato então, gente. Olha só, tem aqui um prato diferente, certo? Que você encontra nas lojas de gastronomia. Fica bem interessante servir dessa maneira, tá? O preto vai realçar a receita e fica bacana de você servir. E o legal disso é que dá para aquecer. Você pode servir aquecido ou também levar ao freezer e servir ele bem gelado com saladas, fica bem interessante. Aro, posicionar aqui no meio e a gente vai fazer então a base com o queijo Minas. Pressionando aqui para dar formato. Agora, então, o tomate. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos posicionando ele aqui no aro. Pressionando bem. Vamos retirar o aro devagar.
Olha só que lindo que ficou isso. Brotinhos de rúcula. Você pode usar rúcula normal, você pode usar um mix de folha, um broto de alfafa fica bem bonito. Agora é da altura aqui. Vou finalizar com um pouquinho de azeite de oliva. E tá aqui então uma receita linda demais para você servir de entrada, certo? Sem dúvida nenhuma, você vai surpreender. A próxima receita que eu escolhi é bem bacana. Uma casquinha de queijo crocante, certo? E nessa casquinha de queijo você pode servir diversas coisas. Você pode servir um risoto, uma massa, você pode fazer uma salada dentro dela, ou então uma carne, um peixe. Fica bem bacana. Então você vai aprender o passo a passo e também um pesto. Eu montei a casquinha de queijo, um espaguete ao pesto, ficou lindo demais e é uma bela receita para você fazer. Truque de cozinha que são as cestinhas de parmesão. Aqueci bem a frigideira, então eu tenho um parmesão ralado aqui. Devagar, colocar no fundo da frigideira, olha só. É super fácil de fazer e essas cestinhas é legal de servir porque você coloca um risoto dentro. A gente vai mostrar para vocês, tá? A massa a gente vai servir dentro da cestinha, você pode colocar salada. Fica bem interessante porque a pessoa vai degustando a receita que está dentro, quebrando os pedacinhos e comendo a cestinha também. Com uma espátula a gente vai juntando aqui a parte de fora, ó, agregando a casquinha, tá? Ela vai derretendo, vai cozinhando e com toda a calma, o truque de cozinha é esse, né? A gente retirar com calma, com a espátula a gente vai soltando, olha, soltou da frigideira, tá livre, a gente então vira. Olha só que lindo que fica. Vamos dourar um pouquinho do outro lado e já tem aqui um bowl, certo? Pode ser um prato, pode ser um copo, pode ser uma tigelinha, então um bowlzinho para a gente dar formato. Já fica aqui na área de trabalho. Agora com toda a calma, a gente coloca aqui em cima, centraliza e dá o formato aqui dessa maneira. Muito fácil de fazer. E aí a gente vai deixar esfriar um pouquinho aqui, já vamos desligar a frigideira para ela firmar nesse formato aqui. Que maravilha que fica. É muito legal para a gente fazer diversas receitas. Já tenho outras aqui, vou colocar junto com as outras. Agora que eu mostrei para vocês como é que se faz a cestinha de queijo, a gente vai fazer um pesto. Muito bem, vamos para um rápido intervalo e eu já volto com o truque de cozinha. Estamos de volta e agora então a gente dá sequência às nossas receitas de hoje. E aí o pesto tradicionalmente é feito com folhas de manjericão, mas você pode utilizar rúcula. Se você for fazer uma carne ovina, né? Um carré de cordeiro, uma paleta de cordeiro, ovelha, você pode fazer um pesto de hortelã da mesma maneira. Então, o que a gente vai fazer? No liquidificador, a gente vai colocar um bom punhado de folhas de manjericão, um dentinho de alho, pitada de sal, um pouquinho de pimenta do reino, 2 xícaras de azeite de oliva. Agora então é triturar esses ingredientes e transformar no molho. O ideal é um bom queijo ralado na hora, tá? Com a colher a gente vai misturando. Tradicionalmente na Itália, o pesto alla genovese é feito com pinoli. A pinoli, tá, é um pinhãozinho, é difícil de encontrar. A gente vai substituir pelo que a gente encontra com facilidade. Nozes, castanha do Pará e castanha de caju. Se você quiser utilizar pinoles, você pode utilizar. Eu não utilizo no pesto, na mistura ou no liquidificador, as nozes ou as pinoles para triturar, porque elas vão amargar. Então o ideal é a gente cortar ela fresquinha e finalizar a receita, tá? É o que eu vou fazer agora. Então eu tenho aqui nozes, olha só, fresquinhas, castanha do Pará, castanha de caju. Se você tem um mixer, pode utilizar o mixer. Eu gosto dela bem rústica assim. E agora as de caju. Com a faca eu vou afinar um pouco o corte. Eu seguro a lâmina que dá firmeza com essa mão aqui e aqui eu faço a guilhotina, tá? Isso vale para você afinar qualquer tipo de ingrediente. Geralmente quando a gente não quer que a cebola apareça na receita, a gente corta ela bem fininha e depois finaliza dessa maneira com a faca. Vamos reservar aqui. Tem aqui então um espaguete italiano fresquinho,
e a gente vai utilizar o espaguete, porque tradicionalmente o espaguete é servido com molho pesto, tá? Você que não conhece a linha da Italiani, então nos melhores supermercados, então você encontra uma linha completa de produtos, além do espaguete, talharim, uma massa de pastel, massa de pizza, uma linha muito bacana. E tem uma novidade para vocês: a Italiani lançou a massa folhada. Eu fiz os testes antes, eu até fiz uma receita aqui no Truques com a massa folhada, e agora então definitivamente a massa folhada da Italiani está à disposição de vocês. Procurem e vocês vão se surpreender. Ela faz a folha, ela infla, fica crocante, é uma maravilha de trabalhar, e tem tanto em rolinho como também, né, as embalagens para você fazer o pastel folhado ou criar outras receitas, né, em tamanho quadradinho. As embalagens ficaram lindas demais, né? Parabéns então para a agência da Italiani que criou então essa embalagem que ficou muito bacana. Vamos abrir o pacote aqui. E agora então a gente tem caldo de legumes cozinhando, e eu vou cozinhar essa massa no caldo de legumes. Ela pode ser cozida na água, como se faz tradicionalmente. Massa cozida, o que a gente vai fazer então? Tem uma frigideira que está morna aqui, deixei ela aquecida, certo? E desliguei a chama, porque o pesto, como tem queijo, ele tem que se misturar a massa rapidamente, você já tem que servir, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai trazer a massa para a frigideira. E agora então a gente vai colocar o pesto aqui por cima. Super aromático, extremamente saboroso, um belo acompanhamento sem dúvida nenhuma. Agora para a ceia de Natal, para você servir com uma ave, sai um pouco do tradicional, essa cor verde que fica muito bacana. Vamos soltando aqui a massa, olha só, não é lindo? Vou ralar mais um pouco de Gran Formaggio aqui. Vou colocar aqui então a cestinha de parmesão e vamos servir então esse espaguete ao pesto dentro dela. Dando altura, retiramos o garfo, acrescentar um pouco do sabor aqui do fundo da frigideira, um pouco do molho, a gente mistura de novo para o parmesão aparecer. Olha só que maravilha isso! E agora, para finalizar, então, trazer essa crocância, esses sabores, a castanha do Pará, as nozes e a castanha de caju. E eu tenho certeza que se você servir dessa maneira, você vai surpreender. Outra receita que é bacana que eu escolhi é um risoto de damasco com queijo brie. E eu vou ensinar o passo a passo para você fazer esse risoto e entender que você pode substituir alguns ingredientes e fazer diversos risotos diferentes. Então, o risoto de damasco com queijo brie para o Dia das Mães é muito especial. Vou fazer um risoto de damasco com queijo brie. Então, o primeiro truque de cozinha para fazer esse risoto: a gente hidratar o damasco, tá? Fica mais interessante na hora que a gente for degustar ele ter essa maciez, tá? Retiramos a água e agora então eu vou cortar ele em tirinhas. Você pode hidratar com água morna ou também com vinho, tá? Fica bem interessante. Tem a questão das crianças e a gente se preocupa com isso, então a gente não vai utilizar aqui, mas fica a dica. Aqui então é cortar em tirinhas e em cubinhos, tá? Vou fazer isso com todo o damasco. Damasco porcionado, certo? Vou reservar. Tem aqui então um mise en place, que são todos os ingredientes porcionados para a receita que a gente vai fazer agora. Meia cebola bem picadinha, vamos precisar de manteiga, vamos precisar de arroz tipo italiano, tá? Eu estou usando aqui um arbóreo, pode ser o carnaroli, ou se você não encontrar, você pode fazer com arroz que você tem em casa. Qual é a diferença que vai dar a fazer com o arroz italiano? Ele é um grão mais curto, tem mais amido, então ele vai ficar muito mais cremoso, certo? Essa é a diferença. Vinho branco, queijo brie, mas você pode utilizar outro queijo aqui na finalização, eu vou explicar isso depois. Mas o brie faz a diferença. Vamos começar então. Manteiga na panela, baixar a chama, um pouquinho de azeite de oliva, meia cebola bem picada, e agora então trabalhar bem essa cebola com calma, faz toda a diferença, tá? Tenha paciência com a cebola. O truque de cozinha está aqui, trabalhar bem essa cebola, porque ela não pode aparecer de jeito nenhum na finalização da receita. Então, paciência aqui. O risoto é uma receita que você pode fazer durante o verão, no inverno. Então tem receitas de verão, receitas mais pesadas de inverno, com carnes e tal. E é uma receita super versátil, super rápida de fazer e que todo mundo gosta, né? Então,
tem as técnicas importantes para você fazer um bom risoto. Cebola douradinha. Agora então a gente vai acrescentar o arroz. Um punhado de arroz por pessoa. Se a pessoa come a mais, você lembra que para essa pessoa você bota 2, tá? Mas um punhado generoso aqui de arroz vai dar bem certinho quando você vai servir o risoto como um primeiro prato, né? Geralmente aqui no Brasil, né, o risoto e as massas são acompanhados de carne. Então, se você for servir como primeiro prato, ele é sozinho. Essa quantidade é suficiente para você montar um prato individual para uma pessoa. Agora a gente vai tostar um pouquinho desse grão, certo? O que acontece com isso? Não é queimar, é tostar. Fogo baixo, se você não tem muita experiência, se eu tosto o grão, ele vai soltar mais amido. E a ideia é a busca por esse amido, para a gente tornar esse risoto bem cremoso. É só seguir esses passos que você não vai errar. Então, tostamos um pouco o grão. A gente vai acrescentar aqui meio cálice de vinho branco. O álcool do vinho vai evaporar e vai deixar só aquele sabor maravilhoso. Utilizem um vinho de boa qualidade aqui, por favor. Agora é colocar caldo e mexer constantemente para buscar então a cremosidade. Tem aqui o caldo de legumes, a gente vai acrescentando aos poucos, certo? Não coloque tudo de uma vez, não é um carreteiro, então o risoto precisa ser trabalhado dessa maneira. Então começa a pegar no fundo, a gente já acrescenta mais um pouco de caldo. Cuidado para não grudar, para não queimar. Pitada de sal e pimenta do reino. Pitada de sal porque a gente vai finalizar com queijo, então a gente tem que ter esse cuidado. Agora é esse trabalho de colocar caldo, mexer, colocar caldo e mexer até chegar na consistência de al dente. Na Itália eles comem o risoto bem al dente, de grudar no dente, assim como a massa. Você vai provando para chegar na consistência do arroz que você gosta, certo? Geralmente quando a gente serve al dente as pessoas têm esse preconceito porque a gente foi acostumado com o risoto da nossa mãe, da nossa avó, que era feito com arroz comum, né? A gente não tinha acesso a esse arroz italiano, agora a gente tem. Então a gente utiliza justamente para ter a cremosidade, né? Seguir a receita que é feita com esse arroz, com esse tipo de arroz, tá? Mas a gente tem a nossa lembrança, então você vai provar e você vai chegar na consistência que você gosta. Então você faça as provas, corrija o sal no final e você vai ter um risoto cremoso, perfeito, eu tenho certeza disso. Olha só pessoal, a consistência que está o risoto, a cremosidade, certo? Fogo bem baixinho, trabalhando com calma. Agora então chegou a hora de a gente acrescentar o damasco. Na finalização eu provei o arroz e ele está al dente, certo? Como eu gosto. O ingrediente final geralmente dá o nome ao risoto. Estou usando damasco aqui, mas você pode utilizar outro ingrediente, aspargos, alho poró, daí você salteia na frigideira, certo? E depois finaliza, camarão, todos eles. O damasco vai entrar agora. As folhinhas de tomilho aqui. Agora sim, ó, ele está bem espesso. A gente tem o caldo, a gente acrescenta o caldo aos poucos, certo? Para não passar do ponto do arroz. Aqui está o cuidado que você tem que ter na hora da finalização do risoto. Tem aquele limão siciliano que eu vou cortar uma pontinha dele aqui e vou colocar um pouquinho só de acidez, tá? É bem sutil, se você não gosta, não utilize, mas esse limão siciliano vai fazer a diferença quando você provar, ele bem no retrogosto, né? Última mexida. Vamos ver aqui se precisa de mais caldo. Precisa. Vou acrescentar aqui então o último caldo. Desligo a chama e agora a gente vai finalizar. O queijo brie vem com essa proteção ao redor dele aqui. A gente vai então com a faca bem devagarinho retirar. Chegamos na finalização. O risoto então está desligado. Vou acrescentar manteiga, vai trazer brilho para o risoto. Então 2 colheres. Vou cortar
o queijo brie aqui em cubos. Tradicionalmente a gente utiliza o parmesão, né, para finalização, mas você pode utilizar outros queijos ou um mix de queijos, não utilizar o damasco se você não gosta, fazer um risoto só de queijos, ou, como eu disse antes, o último ingrediente é o que dá o nome ao risoto. Então eu coloquei o damasco, vou acrescentar o queijo brie aqui e vamos mantecar, que se chama a técnica de finalização de todos os risotos. Olha só, já tem brilho que a manteiga está trazendo, um espetáculo verdadeiro. Posso servir o risoto como primeiro prato, então seria sozinho. O que eu vou fazer agora é montar então o prato, já que a gente tem a cestinha de queijo que a gente fez, ensinou o truque de cozinha para fazer a cestinha de queijo para vocês. Vou montar na cestinha de queijo então um risoto de damasco com queijo brie. Olhem só a cremosidade, era isso que eu queria ensinar para vocês. Tenho aqui pimenta rosa, certo? Ela é aromática só, ela não tem a questão de arder, então é só realmente para finalização. Um pouquinho ao redor do prato aqui também. Galinho de alecrim, uma florzinha aqui para finalização. Risoto de queijo brie na casca de parmesão. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Truque de Cozinha e hoje um programa diferente. Eu escolhi receitas especiais para você fazer para sua mãe. Homenageie ela porque vale a pena, né? Mãe é mãe. Então eu faço a minha homenagem à minha mãe, a Adri, que é minha esposa, mãe das minhas filhas, Natália e Amanda. Também a minha sogra, que também aprendi um monte com ela, a Dona Vera, e a todas as mães que estão assistindo o Truque de Cozinha e que gostam do nosso trabalho. A gente faz esse programa com o maior carinho e dedicação, então a gente encerra por aqui. Um bom final de semana a todos, fiquem bem e curtam as suas mães.